Deus seja bendito pela alegria desse nosso encontro fraterno no programa Discípulos e Missionários na TV Canção Nova. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, e tenho satisfação de estar com você no programa Discípulos e Missionários. Bem, muita gente está aí curtindo o carnaval, mas está se aproximando o tempo litúrgico da Quaresma. Quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, começo da Quaresma, e também nós aqui no Brasil vivemos a campanha da fraternidade. Então é sobre estes temas que nós iremos conversar no programa Discípulos e Missionários de hoje. Para conversar conosco sobre o tema Convertei-vos e crede no Evangelho, tema da Quaresma e campanha da fraternidade, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários, um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, igualmente, um bom domingo e bom mês de março que estamos iniciando. É verdade. Para todos vocês também, um bom programa, um bom mês de março. Que bom. Dom Odilo, convertei-vos e crede no Evangelho. Estamos nos aproximando da Quaresma, tempo propício de fato para a nossa conversão, tendo em vista a preparação para a Páscoa do Senhor. É isso que o tempo da Quaresma ele presta esse serviço? A Quaresma é, sim, o tempo litúrgico voltado para a Páscoa. É o tempo de preparação para a Páscoa, Okay. com as suas características próprias, para assim chegarmos à Páscoa, para celebrar bem os vários mistérios da Páscoa, né, que é o centro das celebrações da liturgia cristã e também da fé cristã. Então, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O mistério do nosso batismo, da nossa participação na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas também o mistério dos sacramentos que nascem da paixão, morte e ressurreição de Jesus, para começar a Eucaristia, o próprio batismo, o dom do Espírito Santo e assim por diante. Portanto, relacionados com a Páscoa estão as principais elementos, né, que fazem parte da nossa fé e da nossa vida cristã. E, portanto, a Quaresma é um tempo de olhar para a Páscoa, nos preparar, nos purificar, nos orientar para a gente renovar na Páscoa as disposições de viver de novo, de forma renovada, estes mistérios, entre aspas, essas verdades, essas realidades que são tão importantes e tão bonitas da nossa fé. O exercício penitencial de Quaresma, as penitências que as pessoas fazem, tudo isso é também para que nós possamos nos abrir ainda mais à graça da conversão. O que é conversão, Dom Odilo? Nós precisamos nos converter continuamente a Deus. Nunca estamos plenamente convertidos, Okay. mas ainda porque também pecamos. O pecado é sempre ainda uma falta de conversão suficiente a Deus. Então, a penitência para a purificação, para a conversão e para a maior abertura de nossa parte, a graça de Deus, a ação de Deus, para podermos estar sintonizados com Deus e a viver os bens que Deus nos propõe, nos oferece. Então, a conversão é um processo contínuo, né? Até o dia da nossa morte, nós precisamos estar nos convertendo. Sem dúvida. Dom Odilo, vamos acompanhar aqui uma pergunta, não é, da Dione, é uma catequista, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Então vamos acompanhar a pergunta da Dione para Dom Odilo. Olá, sou a Dione, sou catequista aqui em São Paulo e eu tenho uma pergunta para Dom Odilo. Dom Odilo, qual a melhor forma da gente se preparar para o tempo quaresmal? Ó Dione, obrigado pela pergunta. Bem, a melhor forma de viver o tempo quaresmal, eu não diria se preparar, é viver o tempo quaresmal, né? Você vive, não se prepara para, você vive o tempo quaresmal. Olha,
acompanhar a liturgia da igreja. Começa com a quarta-feira de cinzas. Hoje está tudo na mão, você pode ter na palma da mão, né, a liturgia diária, o texto da missa de cada dia, né, os subsídios para você ter as leituras, as reflexões da liturgia de cada dia. Esta é uma forma excelente de você viver o tempo da Quaresma, acompanhando a igreja, a proposta da igreja para viver o tempo quaresmal. Eu diria, não se deve pretender viver a Quaresma individualmente, mas em comunidade. Caminhar com a comunidade e igreja que vive a Quaresma, que se coloca em espírito, em âmbito, em ambiente de Quaresma. Por isso, participar das iniciativas da igreja para esse tempo de Quaresma. O que a igreja pede? Durante o tempo da Quaresma, maior atenção à palavra de Deus. Então, vamos cada dia cuidar de ter maior atenção, ler a palavra de Deus, e a liturgia de cada dia nos propõe os textos da palavra de Deus para cada dia. O que a igreja nos recomenda durante o tempo da Quaresma? Mais oração, melhorar a oração. Portanto, melhorar cada dia, rezar, seja a oração pessoal e a oração com a igreja. A oração com a igreja, por exemplo, a Santa Missa. Então, quem não pode ir cada dia na missa, o que seria recomendável, mas pode participar da missa de uma forma ou de outra, mas, sobretudo, não deixar de ir à missa nos finais de semana, nos domingos, durante a Quaresma. E a terceira coisa que a igreja nos pede durante a Quaresma, aquilo que se diz esmola, ou seja, a caridade. Tornar mais intensa, mais constante a nossa caridade, a prática da caridade. São 3 palavrinhas que a igreja usa para dizer isso. Jejum, a esmola e a oração. Jejum pode ser toda forma de penitência, etc, etc. Né? A esmola, caridade. A oração é tanto a oração como a escuta da palavra de Deus. Então, olha, Dione, viver a Quaresma junto com a igreja é a melhor forma de viver a Quaresma. Aqui no Brasil, a igreja tem uma proposta para todos, né? Viver bem a campanha da fraternidade, que se insere dentro da Quaresma. Ela não substitui as outras práticas da Quaresma, não. Mas é uma forma de viver bem o jejum, a esmola e a oração. Falando da campanha da fraternidade, Dom Odilo, o tema da campanha deste ano 2025 é ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. Bem, às vezes a gente escuta aí na igreja, a gente fala, mas esse negócio de se preocupar com ecologia, é perda de tempo, né? Nós temos que nos converter, né, a nossa vida, viver a oração, como o senhor está dizendo, a caridade, assim por diante, e não entrar nesses temas assim, ecológicos. Mas por que esse tema, ecologia integral? Por que a igreja tem esse interesse na campanha da fraternidade deste ano, Dom Odilo? Sim, de fato, muitas pessoas não entendem por que a igreja fala nesses temas que parece que não tem nada a ver com a religião, ou não tem nada a ver com a fé. Alguns dizem até a igreja se mete ou não tem que se meter. Olha, tudo tem a ver com a fé. Tudo tem a ver com a religião. Neste caso, a questão da ecologia integral fala sim do meio ambiente, mas de forma integral. Fala das pessoas no meio ambiente, fala do homem, nós no ambiente, como cuidadores do ambiente, mas que podemos também ser vítimas do ambiente. Se nós cuidamos ou não cuidamos. Por que deveríamos cuidar do ambiente? Que tem a ver isso com a fé? Ora, o ambiente é a natureza. É a bela e boa criação de Deus. Deus viu que era tudo muito bom. Criou o céu, a terra, os bichos, a natureza toda, né? O sol, a lua, o ar, a água. Tudo era muito bom. E quem somos nós para estragar tudo isso? Para não cuidar disso? Então, cuidar disso que Deus fez muito bom decorre da fé. Decorre da nossa fé em Deus. Mas decorre também da caridade, isto é, do respeito, do amor ao próximo, porque nós não estamos sozinhos no mundo. Não somos os únicos que pisamos este chão. Vai ter muita gente, aliás, tem muita gente agora
que também está nessa casa comum, como diz o Papa, e vai ter muita gente depois. Nós não vamos deixar para eles depois só caco e coisa estragada. Não. Temos que cuidar bem do ambiente para vivermos bem em harmonia com ele, que o ambiente nos sustenta, nos dá vida, e é obra boa de Deus que devemos valorizar. E, por outro lado, cuidar bem do ambiente em vista das outras pessoas que vivem agora e viverão depois, para que a casa comum possa ser boa para todos e não apenas para alguns. Então, tem a ver com a nossa fé. Tem a ver, sim, com a caridade, tem a ver com a justiça, tem a ver com a fé em Deus, tem a ver com a solidariedade cristã, tem a ver com o respeito às pessoas. Né? Portanto, temos que nos converter também, não é, a essa ecologia integral, esse cuidado com a criação, com a casa comum. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje e, portanto, Dom Dilo, sua palavra, sua bênção para o encerramento do programa. Pois não. E desejo a todos os que estão vivendo este final de semana de carnaval uma boa vivência. Muitos estão fazendo retiros, outros estão fazendo momentos de oração, outros estão fazendo talvez descanso, outro tipo de encontros, aproveitando esse tempo. Outros estão se divertindo. Que seja um tempo bom e bem aproveitado para todos, que seja um tempo sadio, e quem está se divertindo, lembre-se da dignidade, né, sua e da dignidade dos outros, que também na diversão saibamos viver a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. E aí, na quarta-feira que vem, é o início da quaresma, quarta-feira de cinzas. Vamos lá, todos iniciar a quaresma com muita disposição. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.